Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar: você executa o plano do inimigo? Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal. Aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Lucas 8:29 diz: ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Apesar de, nesse caso, ser um caso de uma pessoa que estava realmente endemoniada ao ponto de eles terem até que amarrar, a gente tem que ficar muito esperto, sabe por quê? O demônio, ele está em todos os lugares, inclusive dentro da igreja, viu? Se a gente não tiver muito atento, muitas vezes a gente está exatamente fazendo a vontade dele, né? E nos lugares que parecem os mais inocentes possíveis, ele pode entrar. Pode ser que você não manifeste, né, nenhum demônio, e graças a Deus não manifesta. E saiba, ter uma manifestação demoníaca é algo realmente terrível. Mas pode ser que você esteja com o coração tão sujo que você pode até estar numa situação pior do que quem está manifestando. E às vezes você parece tão bonzinho, a tua vida parece tão certinha, que você está aí achando que está tudo certo. Só que tem tanta sujeira no teu coração que o demônio, ele não está manifestando, mas ele está agindo muito. Por exemplo, às vezes você está lá com aquela super cara de santinho, mas você está se matando de falar mal das pessoas. Às vezes você está até nas dependências da própria igreja e você está lá falando mal dos outros e você está amaldiçoando às vezes a vida dos outros, falando mal, fazendo coisas que não são legais, se vingando das pessoas, né? Às vezes você está com inveja das pessoas e você não percebe que o demônio está agindo na tua vida, sim. Tem muita gente que finge ser uma pessoa na frente do pessoal da igreja, mas que, na verdade, se as pessoas da igreja vissem como essa pessoa realmente é, elas ficariam horrorizadas. Às vezes você não é uma grande farsa perante as pessoas, mas você tem muitas coisas que você está lá disfarçando, que você está fingindo, né? Isso é muito normal de acontecer. E a gente tem que parar para analisar o que a gente está fazendo. Eu sei que essa palavra demônio, estar endemoniada, o Satanás, o inimigo, elas são palavras fortes, mas é importante que a gente tenha consciência disso, porque quando a gente tem essa consciência, a gente começa a trabalhar contra, a gente começa a realmente operar contra essas forças que estão agindo na nossa vida, que a gente está deixando trabalhar numa boa. Tem alguns pecados que os cristãos cometem e cometem numa boa. Eles acham que é super ok, porque simplesmente eles não percebem que aquilo é grave. Mas assim, são pecados que eu vejo que infelizmente a maioria dos cristãos está cometendo e simplesmente não está ligando, não está nem agindo contra isso. Então eu fiz aqui um rankingzinho dos 3 que eu vejo que são mais cometidos, para chamar a tua atenção, para você parar e tentar lembrar e perceber se você também não está cometendo. O primeiro de todos os pecados, que eu acho que está em primeiro do ranking, é o falar mal. Muitas vezes dentro da igreja as pessoas não se importam em estar falando mal das outras pessoas, em estar fazendo comentários negativos. Elas acham que está tudo bem. Você vê de tudo fazendo isso, até pastor, né? Pessoas que deveriam estar lá dando o exemplo, você vê falando mal, fazendo comentários ruins com relação às outras pessoas. 1 Coríntios 6:10 diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É engraçado porque todo o resto dessa lista, fora ser maldizente, é bem levado a sério. Geralmente, né, eu espero, é bem levado a sério pelos cristãos, né? Todo o resto dos pecados as pessoas levam super a sério, mas esse não. E veja que aqui ele está falando que quem for maldizente também não herdará o reino de Deus. Tem muita gente que acha que está acima do bem e do mal, que está lá muito santinho, mas que fala mal de todo mundo. Olha o que diz esse versículo.
Olha o perigo que é. Eu já falei isso em alguns episódios e vale a pena repetir. Quando você está falando mal, você está lançando uma maldição na vida daquela pessoa. Maldição porque é algo mal para a vida dela. Aquilo vai ser ruim, você está destacando o pior lado dela e você vai fazer as outras pessoas pensarem mal dela. Isso é uma maldição. Então pensa bem se você quer estar trabalhando para Satanás. Em segundo lugar no ranking está a soberba espiritual. Acontece, e isso é bem comum de acontecer, que quando você já atinge uma certa maturidade espiritual, muitas vezes você começa a ficar soberbo. Você começa a lançar um olhar altivo, começa a se achar mais do que as outras pessoas. Às vezes não é nem um olhar altivo, mas é um coração altivo. Você começa a olhar para os outros e falar, graças a Deus eu não sou assim, né? Mas isso é muito ruim para a sua vida, sabe por quê? A partir do momento que você faz isso, você para de crescer. E fora a antipatia de fazer isso, muitas vezes está mostrando. Mas mesmo não mostrando, não é isso que Deus quer que você faça. Ele quer que você continue crescendo e que você não olhe para os outros e fale, eu não sou assim. Mas sim que você olhe para você e fale, puxa, como eu posso crescer mais? Em terceiro lugar no ranking está a glutonaria. Olha, eu canso de ver cristãos achando super engraçado falar que não cuidam da alimentação, que se alimentam mal, que não cuidam do corpo, que não se exercitam. E daí eles veem um drogado e falam, nossa, que horror ser drogado e tudo. Muitas vezes, uma pessoa que está se alimentando mal, que não está se exercitando, está numa situação de saúde pior do que um drogado. Eu só não vou dizer que para você que é pior ser uma pessoa que se alimenta mal e que não cuida do corpo do que um drogado, porque as drogas, além de elas fazerem mal para o teu corpo, elas também abrem portas demoníacas na tua vida, o que a comida não faz. Mas para de achar engraçado se você não está se cuidando, para com isso, porque isso é péssimo para a tua saúde. O teu corpo é um templo que habita o Espírito Santo, então você tem que cuidar, esse é o objeto mais importante que Deus te deu. Então você tem que cuidar como cuidando para Deus, assim como todas as outras coisas que Deus te dá, esse dos objetos que você tem na sua vida, esse é o objeto mais importante que você deve cuidar. Muitas vezes você vê lá o cara limpando o carro, cuidando do carro, né, comprando acessórios para o carro, ou você vê uma mulher comprando um monte de coisa para casa, limpando a casa, deixando tudo em ordem, mas o próprio corpo, a pessoa não está nem aí. Isso é pecado, não faça isso. Pare de fazer isso porque isso não está certo. Esse não é um pecado legal que você pode fazer, nenhum deles, né? Mas muitas vezes as pessoas levam isso como se nem pecado fosse. E não cuidar do corpo, ser desleixado com o corpo é pecado. Você está sendo desleixado com algo precioso que Deus te deu. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida das outras pessoas. E procurem abençoar as pessoas, procurem fazer coisas para as outras pessoas, procurem sempre ajudar outras pessoas. Fiquem com Deus.